Seguindo então, nós estamos no artigo 35 e paramos no inciso 5º. Vamos agora para o 6º. Sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem assim a adoção de medidas ou propostas destinadas à prevenção e combate à criminalidade. São prerrogativas do Ministério Público. 7. Solicitar à administração pública os serviços temporários de servidores civis ou policiais militares e os meios materiais necessários à consecução de suas atividades. Ele pode solicitar civis temporariamente, certo? Como o judiciário, por exemplo, solicita civis para o tribunal do júri. Né? Quem já ouviu falar em tribunal do júri, ele é composto geralmente por funcionários públicos, professores, pessoas assim que têm uma carreira mais ou menos estável, pessoas que têm um nível de formação razoável para integrar o tribunal do júri. É um serviço gratuito. O judiciário não paga nada a eles. Da mesma forma, o MP pode fazer esse tipo de solicitação, né, à administração pública de servidores temporários, civis ou policiais militares, e os meios materiais necessários à consecução de suas atividades. Não necessariamente eles serão remunerados. 8º, praticar atos administrativos executórios de caráter preparatório, como uma denúncia, por exemplo. 9º, dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares de sua exclusiva atribuição e das medidas neles adotadas, onde quer que se instaurem. Dar publicidade, né? Lembra que a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. 10º, manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz, se o juiz solicitar, né? Da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Então, na ação penal privada, ele é obrigado, ela é privativa do Ministério Público, ele é que promove. Mas em outras ações penais, por exemplo, condicionadas à queixa-crime, à denúncia da vítima, ele ainda assim pode, solicitado pelo juiz ou por iniciativa própria, se entender existente, fazer uma intervenção, manifestar-se nessas causas. 12. Representar ao órgão jurisdicional, né? Representar ao órgão é reclamar com ele, né? Jurisdicional, né, que é o judiciário, competente para a quebra de sigilo, nas hipóteses em que a ordem judicial seja exigida pela Constituição da República, sempre que tal se fizer necessária instrução de inquérito policial, a investigação civil ou criminal, realizada pelo Ministério Público, bem como a instrução processual. Então, em casos em que há sigilo, ele pode representar ao judiciário pedindo a quebra do sigilo, certo? Nas hipóteses em que a ordem judicial seja exigida pela Constituição da República, sempre que se fizer necessário a instrução do inquérito policial. Ele pode pedir quebra de sigilo bancário, certo? De um investigado, né? Quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, ele pode solicitar isso ao juiz. Só o juiz pode autorizar tais medidas, ok? Mas cabe ao Ministério Público solicitá-las, né? 13. Manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de cota. Cota é como se fosse um comentário que você insere no meio de um auto administrativo ou judicial. Não é um comentário, você vai inserir lá uma petição, algum ato processual, certo? Porque aquele processo já está acontecendo e você pode, é como se fosse meter o bedelho, tá? Praticando algum ato processual, solicitando algo, tratando-se de alguma diligência, então por meio de cota, tá? É uma espécie de inserção no auto administrativo ou judicial. 14. Atestar a miserabilidade de qualquer pessoa para fins de recebimento de benefício junto aos poderes constituídos e aos seus delegatários nas hipóteses legais. Ele pode ver um cara que está em situação de miséria, ir lá no conselho
regional da assistência social e exigir que esse cara receba o BPC, benefício de prestação continuada, que o pessoal que recebe costuma chamar LOAS. As LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. O nome do benefício é BPC, benefício de prestação continuada. É uma espécie de... é um salário que a pessoa que está em condição de miserabilidade ou tem outros requisitos lá que ela cobre, que ela cumpre e que ela tem direito a receber. Não é Bolsa Família, tá? Parágrafo 1º. As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como destinatários o governador do Estado, os ministros de Estado, os membros do Poder Legislativo Federal e Estadual, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os membros dos Tribunais Federais e Estaduais, os membros do MP junto aos referidos tribunais de contas, no caso, né? E os membros dos tribunais de contas serão encaminhados pelo Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, vamos repetir que esse artigo é complicado, ele é grande. As notificações e requisições previstas neste artigo, ou seja, tudo que foi lido antes, quando tiverem como destinatários o governador do Estado, o topo o alto escalão da administração pública, ministros, membros do Legislativo Federal e Estadual, Supremo, Tribunais Superiores, etc. Essas notificações e requisições, que foram previstas antes, como eu falei, serão encaminhadas pelo PGJ, tá? No caso de altas autoridades. Parágrafo 2º. O membro do MP será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Já tínhamos lido sobre isso na outra lei. Parágrafo 3º. Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo MP às autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Parágrafo 4º. A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à notificação ou requisição, na forma do inciso 1 deste artigo, não autoriza desconto de vencimentos ou salário, considerando-se de efetivo exercício para todos os efeitos mediante comprovação escrita do membro do MP. Ou seja, como ele pode solicitar pessoas civis para determinados atos, determinadas funções, né, que estava previsto no inciso 1, né, não autoriza desconto de vencimento. Se ele solicita um professor, um funcionário público, para atuar junto ao MP por um curto período, para fazer alguma atividade, isso não justifica que esse dia que ele faltou ao trabalho para servir ao MP seja descontado do contra-cheque lá do camarada. E mediante comprovação escrita do MP, né, para garantir, é uma ressalva, né? Parágrafo 5º. Toda representação ou petição dirigida ao MP será distribuída aos órgãos que tenham atribuição para apreciá-la. Se é criminal, vai para o órgão criminal. Se é civil, vai para o civil. E etc. Se é família, vai para o família. Parágrafo 6º. Só poderão ser requisitadas informações de caráter sigiloso para instruir procedimentos em curso de atribuição do requisitante, que deverá indicar o número do procedimento e, quando for o caso, o motivo da requisição. Ou seja, para informações de caráter sigiloso, elas precisam, a sua requisição precisa ser devidamente motivada, fundamentada, de fato e de direito, motivação, pressupostos fáticos e pressupostos jurídicos. E 7º, para encerrar essa transmissão, na hipótese do inciso 1 deste artigo, que são a solicitação de particulares, funcionários públicos da administração, para servir pelo MP, surgindo no curso dos procedimentos indícios de prática de infração penal, o promotor de justiça tomará as providências cabíveis e remeterá peças aos órgãos com atribuição. E aí paramos no parágrafo 7º e o próximo artigo é o 36.